Agora são exatamente 1h42 e o vizinho aqui do corredor tá ouvindo televisão a essa hora, em volume alto, sabendo que ele mora em um corredor que há outras pessoas morando. E detalhe, eu já discuti com esse rapaz 2 vezes por causa disso, porque primeiro que não precisava de chegar nesse ponto de uma pessoa ter que ir lá chamar atenção, porque a pessoa ela não tá usando bom senso para entender que ela não mora sozinha no corredor. Então já começa o erro aí, a pessoa não se tocar, não se ligar que existem outras pessoas morando e que nem todos têm o mesmo tipo de audição, que nem todos têm o mesmo tipo de, tipo assim, o que eu não consigo entender é o seguinte: sabe como as pessoas dessas não raciocinam? Mas raciocinam sim, mas o que está por trás desse tipo de comportamento? Muitas vezes costuma ser isso, costuma ser implicância, costuma ser sentimentos negativos, até porque eu já chamei a atenção dessa pessoa 2 vezes. A primeira vez eu escrevi um papel, escrevi no papel assim, você conhece bom senso? Eu escrevi assim, comecei assim: você conhece bom senso? Porque você tá morando num prédio que tem 15 moradores, ninguém é obrigado a ficar escutando seu barulho não, foi mais ou menos por aí. Eu fui lá, abri a porta, acho que a porta estava aberta, aí eu fui, peguei e mostrei assim o papel, aí eu não me lembro se ele pegou, não pegou o papel, porque ele já sacou que eu fui lá para poder chamar a atenção, porque estava com som alto, estava com som alto. E ele vinha fazendo isso há bastante tempo, tipo, ele chegava, era só ele chegar que ele ligava o som alto, e tipo, alto, entendeu? Ele não escuta só pra ele não, tem os vizinhos tudo que tem que escutar. Aí o que que acontece? Eu fui tolerando isso, só pra você ver, eu moro aqui desde dezembro, hein? Então eu vim tolerando até agora, até o mês de agosto, eu vim tolerando isso, essa palhaçada. Porque é palhaçada, gente, é falta de respeito, é palhaçada, porque o cara é homem, é acima de maioridade, mora sozinho, ou seja, entre aspas, independente, já é pai, pô, era pro cara ter uma consciência, né? Ter uma consciência. Então ele tem consciência, porque ele tem as obrigações dele. Então, se ele tem consciência com as obrigações dele, ele tem consciência que ele mora em um corredor que tem outras pessoas morando. E que 1h42 da manhã, 1 da manhã, isso não é horário dos outros estar ouvindo as coisas alto, não. A lei da boa vizinhança, a tolerância é no máximo até 10 horas, até as 22 horas. Então, uma pessoa dessa tem esse tipo de informação. Então, se faz isso, faz é de mau comportamento, é de má conduta. Aí sabe qual que é a consequência? Se você fica confrontando uma pessoa dessa, se você fica reagindo se você fica reagindo em relação a esse tipo de atitudes negativas e erradas desse tipo de pessoa, você ainda sai como ruim na história, você sai como barraqueiro, como encrenqueiro e como você é que não presta. Aí, digamos assim, lá na frente, né, acontece de um exemplo só, um exemplo aqui que eu vou dar. Vamos supor que ano que vem eu participe de um reality na televisão, e aí eu fique famosa, tá? Um exemplo. Aí, por um acaso, a equipe, né, resolve entrevistar pessoas que me conheceram em minha situação anterior. E vamos supor que encontre um sujeito desse no caminho e faça pergunta para um sujeito desse. O que que ele vai falar? Ah, ela não presta. Não, ela não dava confiança para ninguém. Ah, ela se achava melhor do que todo mundo. Ah, ela não se misturava. Ah, ela é muito metida, ela é muito arrogante. Mas por que que você é taxado de tudo isso? Por causa dos comportamentos do sujeito que ele não vai falar. Ele não vai falar o que que ele faz, ele não vai falar que ele fica ouvindo televisão até depois de meia-noite, ele não vai falar que ele fica conversando alto com a filha dele aqui no corredor quando chega da rua, e geralmente chega da rua próximo de meia-noite ou depois da meia-noite, e não tá nem aí se tem gente dormindo, fica dando passos alto no corredor e conversando com a filha alto,
entendeu? Então a gente vai tolerando, por quê? Porque se toda vez que você for chamar atenção, for discutir, pensa que situação desgastante e estressante. E parece que é isso que o sujeito quer. Porque vê se tem cabimento um negócio na cabeça desse. Agora pensa se toda vez que tá no ponto que tá agora lá a televisão alta, nesse horário, eu ficar mandando WhatsApp pro dono falando, olha, o cara lá tá com a televisão alta até agora. Aí a gente sai como ruim também. A gente sai como a gente tá implicando, como a gente tá com inveja. Tudo isso eles taxam a gente, só que eles não falam a fonte. O que tá acontecendo antes? Porque para toda reação tem uma ação. Então, se tá tendo uma reação, é porque tem uma ação acontecendo. Então, eu tô soltando aqui em público para ficar registrado, porque eu tenho a impressão que esse sujeito anda olhando meu canal. Então, fica registrado aqui o seguinte. Primeira coisa, lidar com gente assim é horrível. Por que é horrível? Porque a pessoa tá errado. E se você fica enfrentando uma pessoa dessa e confrontando uma pessoa dessa, é você que sai errado. Você sai errado e ainda sai como não presta. Então pensa, assim, tenta, vamos colocar aqui na balança aqui do justo. Vamos colocar a primeira coisa, já é depois de 22 horas. Já começa o erro aí. Segunda coisa, ele não mora em um lote sozinho, ele mora em um corredor que tem mais moradores morando. Outro erro. Terceiro, eu vou evitar esse horário. O cara tá todo errado. E aí você vai ainda ter que chamar a atenção da pessoa, porque a pessoa não tá usando bom senso, tá olhando, tá lá ouvindo as coisas no volume alto. Ou é porque tem problema no ouvido, ou porque quer provocar mesmo, quer tirar a paz da outra pessoa. Mas aí que tá, por que tá querendo tirar a paz, hein? Motivando essa pessoa a ter esse tipo de comportamento. Aí costuma ter um monte de sentimento negativo aí. Só que tem um problema. As pessoas que ficam se comportando com os outros motivadas por sentimento negativo, que faz isso de propósito com implicância, essas pessoas só ficam traindo coisa ruim para a vida delas. Então elas mesmas ficam cavando a própria cova com esse tipo de comportamento. Então não precisa da gente ficar lançando praga, não precisa da gente ficar, como se fala, torcendo para as coisas erradas, não precisa. Elas mesmas fazem isso com elas mesmas. Porque estão agindo de modo negativo, estão agindo de modo errado e motivados por sentimentos negativos, porque não tem gente que uma pessoa dessa é treinadora, uma pessoa dessa é adulta, para não ter assim uma cabeça assim, tipo assim, cara, já é depois de 22 horas, eu tô com a televisão alta, tem gente morando no corredor, será que a pessoa não consegue raciocinar desse jeito? Duvido muito, gente, não é possível um negócio desse. Então, eu tô soltando aqui para vocês entenderem como que é a sociedade. Você tá certo, mas você se sai como errado quando você fica confrontando esse tipo de gente. Mas coloca aí na balança o tipo de gente, o que eu acabei de falar aqui, o comportamento da pessoa aí. Coloca na balança aí para ver. Entendeu? Então, o que a gente faz com um sujeito desse? Aí, o que aconteceu é que eu perdi a paciência, porque não tem lógica um negócio desse. Eu fui a primeira vez, levei o papel. Aí eu fui escrevi no papel, você, como é que é? Você conhece o bom senso? Aí ele foi, pegou e nem pegou o papel, ele fechou a porta na minha cara. Aí tudo bem. Aí só que, tá, aí nisso, antes dele fechar a porta, que eu vi que ele veio assim com rapidez para fechar a porta, eu fui soltei o papel assim, o papel caiu dentro da casa dele, né? Soltei o papel caiu. Aí ele pegou, amassou e jogou do lado de fora, né? A primeira vez. Aí você vê, aconteceu isso a primeira vez. Aconteceu isso, ou seja, já era pro cara ter se tocado. Por isso que eu falo que a pessoa só pode estar fazendo um negócio desse intencionada a fazer, provocar mesmo, ó. Depois que eu fiz isso, o cara ainda, como que fala? Aí o som alto de dia ele parou, mas tá pegando fazer aqui de noite, depois que chega do trabalho. Tá pegando fazer isso. Aí o que acontece? Agora, quando foi agora dentro dessa semana agora, ele tava ouvindo aqui televisão, parecia que tava no cinema aqui no corredor, de noite, depois, 1h da manhã. Ele tava vendo filme com a filha dele e o barulho tava tão alto que parecia som de cinema. Eu pensei assim, gente, não tem lógica um negócio desse não, esse cara só pode estar fazendo isso de propósito. Aí eu fico pensando, assim, cara, se tá fazendo de propósito, ele só tá provando pra mim que ele não presta.
É só isso que ele tá fazendo. Ele tá provando que com esse próprio comportamento dele, que ele é um ser humano que não presta. Porque um ser humano que faz isso com outro, gente, não presta. Entendeu? Não presta. Então aí eu fiquei nervosa demais. Eu tô assim, não tem lógica. Vou ter que dar um sinal aqui, porque se eu mandar o WhatsApp pro dono agora, ele não vai vir aqui ver isso. Se eu for lá no portão da irmã do cara lá, chamar ela pra ver isso aqui, pensa que pertinência que lá, numa hora dessa no portão da mulher, chamar ela pra ver. Pra ela ver com os olhos dela e ouvir com os olhos dela. Então sabe o que eu fiz? Eu fui abrir a porta aqui, dei um berro aqui dentro desse corredor pro prédio inteiro ouvir. Dei um berro, falei com ele, ô meu filho, falei o nome dele, né? Por educação ainda, falei o nome do sujeito. Falei, ô fulano, já são 1h80 da manhã. Escuta essa televisão só com você e sua filha e o prédio inteiro aqui, não é obrigado, não. Eu tive que fazer isso, gente. Eu tive que fazer. Aí, poucos segundos depois, ele foi lá e abaixou, mas ainda ficou o som que tá agora. Esse som que tá agora. Então, nesse dia que eu chamei, que eu fiz isso, tava mais alto ainda. Tava, eu igual estou falando, estava som de cinema. Então, ó, eu vou soltar esse vídeo aqui agora. 1h pouca da manhã. E o cara lá com televisão e som alto. Então, o que eu falo, gente, assim, gente, pra mim... A única coisa que eu faço é isolar. Porque pra mim, pessoas assim não precisavam existir. Entendeu? Não precisava, porque isso é gente que gera raiva nos outros. Isso é gente que fica importunando os outros. Isso é gente que gera coisa ruim na vida dos outros. Porque se a pessoa não tivesse esse tipo de intenção, ela ia evitar o mal. Então, se ela tá fazendo, ela tá compactuando com o mal. Então, por isso que pra mim, pessoas assim não precisavam existir. E é exatamente com esse tipo de gente que eu venho tendo problemas na vida, tendo dificuldade de me relacionar. É esse tipo de gente com esse tipo de mentalidade e, consequentemente, com esse tipo de comportamento, que é o quê? 1h tanto da manhã, o cara com televisão alta numa hora dessa.